Fala pessoal, estamos aqui a mais um episódio do podcast, o ReciclaCast, que conecta você com todas as informações e inovações da sustentabilidade. E antes da gente começar essa entrevista, que vai ser muito importante para você que é empreendedor de reciclagem, eu peço que você possa aí ativar o sininho no YouTube, que você possa comentar, compartilhar e dar um like lá, para que você possa estar conectado em todas as informações que o ReciclaCast pode trazer para você que trabalha com reciclagem. E hoje a nossa entrevista, o nosso bate-papo vai ser de grande valia para você que é empreendedor, que quer entender sobre a pessoa jurídica, a pessoa física, sobre tributos, sobre imposto, tudo dentro da área de documentação da sustentabilidade nesse podcast. E é com muita alegria e muita satisfação nesse mais um episódio, eu quero receber o gestor da K2 Assessoria, Gil Franco. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso ReciclaCast. Eu que agradeço você, Felipe. Você é sempre muito simpático e muito competente nas suas ações aí que a gente tem acompanhado aí pela BIRI. É um prazer estar aqui, pode ter certeza. Muito obrigado. Gil, já vamos começar aqui esse bate-papo, essa conversa. Eu quero que você fale para o pessoal que é de muita importância hoje estar assistindo esse episódio. Qual é hoje exatamente o seu trabalho dentro da K2 Assessoria? Felipe, a K2 ela é uma empresa que desde 1988 e nós desenvolvemos muitas coisas dentro da K2. Uma das partes importante da K2 é essa gestão voltada para assessorar os pequenos e médios e os grandes empresários. Certo. É uma área que eu atuo há um tempo, né? Eu tenho um espaço grande dentro da K2, graças a Deus, conquistei isso com o tempo. Eu faço hoje, como diria o outro, eu sou quase 1001 utilidades. Eu faço da parte da apresentação da K2, eu faço, às vezes, relações públicas da K2. Então, assim, nós temos um pouquinho de cada coisa. A nossa equipe é grande, é uma equipe muito competente, mas eu, por estar mais tempo, eu fico um pouco à frente dessa gestão junto com os outros gestores. Muito bom. E Gil, para a gente já começar essa conversa, quais são as áreas jurídicas que você atende no dia a dia, as demandas que aparecem para vocês lá? São várias, né? O pessoal hoje, principalmente nessa área de reciclagem, que você é doutor nisso aí, você sabe, você tá, né, são 20 anos que você está nessa história, você sabe. A maioria dos recicladores, né, eles estão no início buscando ali um espaço, principalmente aqueles que vão para a rua, o que pega o pesado mesmo ali, o carregador. E às vezes ele não tem o documento, não tem a estrutura que uma empresa pequena precisa para ele alavancar o trabalho dele junto ao propósito dele e da família dele, que normalmente é grande, né? Então o que a K2 faz? Pega essa pessoa, a gente leva para o escritório, preparamos a documentação dele, preparamos toda a parte jurídica e entregamos ele um documento pronto para ele ir para buscar o crédito, buscar o espaço dele, que todos buscam, que não são pouco. E a gente sabe da dificuldade dele. Por isso que a K2 ela tem essa experiência, esse jeito de administrar essa parte jurídica junto com o pequeno, e com o grande e com o médio. Nós não temos, a gente não faz nenhum tipo de não, você é pequeno, não quero. Não, você é competente, você tem um sonho, nós vamos sonhar com você. Por isso que nós falamos sempre, aqui na K2 Assessoria, o futuro da tua empresa começa aqui. Muito bom. Gil, e assim, você falou que vocês não têm distinção de pessoas, de empresas, nem nada. Ok. Mas qual é a dificuldade hoje na parte jurídica na reciclagem? Que eu acredito que muitas pessoas, né, de pequena, média e grande porte têm uma dificuldade. Mas para você, com toda essa experiência, qual é a dificuldade que você encontra no dia a dia? É justamente isso que eu te falei. Na parte jurídica, é a abertura da parte jurídica. A abertura. É você ir ter a documentação, que às vezes é simples para a nossa empresa, mas para você, catador, você, coletor, você, reciclador,
tem a dificuldade, porque, primeiro, você não tem o tempo de ir resolver algumas questões de documento. Então, a parte jurídica, a dificuldade justamente é essa, não ter alguém para assessorar, apoiar e levá-lo aos órgãos, pegar a documentação, levar aos órgãos para regularizar. Além de tudo isso, tem a parte de licenças, né? Você precisa de licença para isso, licença para aquilo. Então, a parte jurídica, a dificuldade toda é essa. Certo. Quando você perguntou para mim da parte jurídica, então, agora, uma vez resolvida perto do CNPJ, aberta, aí sim fica mais fácil a gente dar um trabalho e iniciar um propósito junto com aquele reciclador. Tá? Agora, até então, é difícil convencê-lo, às vezes, que ele precisa ser uma pessoa jurídica. Entendi. Gil, eu vou fazer uma pergunta para você, olhando para aquela câmera ali, que com certeza muitos empreendedores pequenos e médios, grandes portes, iriam te perguntar, e te perguntam, né? Qual é a segurança, o que os empresários de pequena empresa, de grande, têm que ter antes de assinar um contrato? O que eles têm que entender antes de assinar um contrato A primeira coisa, qualquer empresário, ele tem que ter um corpo jurídico dentro da empresa dele. Ou dentro ou fora, ele tem que ter alguém que possa ler contratos. Porque contratos são acordos em duas partes. Então, pode ser de um jeito, pode ser de outro. Você coloca uma cláusula lá e você não leu, não entendeu, você sem entender, só por questão de confiança você assinou. O que acontece? Você complicou a sua vida todinha com um trabalho de anos. Pode ser destruído por uma cláusula que está num contrato. Então, o que eu aconselho todo empresário, todo empreendedor, é que tenha alguém no jurídico, na pessoa jurídica da sua empresa, alguém formado, um advogado que entenda das questões de empresa, né? Que ele seja formado e que saiba falar de contrato empresarial. Porque não adianta colocar lá uma pessoa que é advogado, mas ele não entende da questão empresarial. O conselho que eu dou é esse: ter sempre um bom advogado ao lado de você. E nós temos. Na K2 temos isso. Bacana. Pessoal, já começou a chegar algumas perguntas aqui, né, que as pessoas estão fazendo. E tem uma pergunta aqui, Gil, que um colaborador, um empresário está me fazendo aqui para fazer para você. Como você orienta as empresas sobre as operações que oferecem risco com créditos indevidos? Mais uma vez, eu volto a falar do direito. Você precisa de ter uma pessoa formada em direito que vá ler os contratos com você. Porque os créditos indevidos, eles acontecem, ofertas vão aparecer, né? Então, no momento que você recebe uma oferta e você não entende, você é obrigado a passar para quem entende. Como eu falei antes, uma cláusula, um pisado errado que você dá na sua empresa, tudo aquilo que você construiu, você vai, do nada, você começa a ver desmoronar. Por isso, é importante, muito importante, ter alguém formado em direito por trás da tua empresa, para te orientar, para te guiar em alguns casos. Não deixe só a tua intuição. Ponha gente profissional para trabalhar do teu lado. Muito bom, muito bom. Ô Gil, e como você identifica se essa empresa está no regime certo? Aí é a questão do faturamento, né? A gente vê se a empresa está faturando, se você pega uma empresa, se ela fatura acima de 4 milhões por ano, ela não pode estar mais no simples, ela tem que ir para um regime ou presumido ou lucro real. E aí o que acontece? As pessoas se iludem, mas eu estou no lucro no Simples Nacional e eu vou continuar. Não, o Simples é bom para quem fatura pouco. Você tem que entender que quanto mais você faturar, melhor para você é. E hoje o regime que eu aconselho todo mundo é no lucro real. Ele abre portas, ele abre crédito, ele abre negócios para você quando você está no lucro real. Esquece, para de ter medo de pagar impostos. Tenta produzir e crescer. É isso que você tem que fazer. Porque quem paga impostos, quem paga muito imposto é porque cresceu. Ô Gil, e como foi assim, por toda essa experiência, né? Você trabalha com essa demanda dia a dia. Você já pegou algum contrato do zero e viu que estava tudo errado ali, começou, como que foi? Já teve essa experiência? Você pode contar pra gente? Isso acontece muito, né? Porque, infelizmente,
quando nós trabalhamos com pessoas que às vezes não têm um esclarecimento jurídico, né, ou também financeiro, ele acha que o dinheiro ele não tem problema, não vai acabar, o dinheiro ele vai vir, ele não precisa justificar daquilo. Então, quando você depara numa situação que a pessoa trouxe tudo errado, está tudo errado. Aí o que acontece? Precisamos de ter paciência, muita calma para sentar com ele e explicar. Você fez isso aqui, essas notas que você emitiu, não pode. Nós temos que fazer diferente. Certo. Às vezes ele fala, mas eu vou pagar mais imposto, mas você tem que entender que se você paga mais imposto, você vai ter outros benefícios lá na frente. Isso é difícil de colocar na cabeça de alguns empresários pequenos. Como você falou, chegou do zero com um problemão e a gente vê isso com o olho que a gente tem lá de águia, como diz o outro, que a gente tem uns consultores lá dentro que eles são muito bons, então eles enxergam e aí eles trazem o problema para dentro da nossa empresa e a gente resolve isso com maior facilidade. Bacana. E maior respeito, muito respeito pelos nossos colegas, pelos nossos amigos empresários que estão começando. Sabemos a dificuldade que é, mas a K2 Assessoria, ela está aqui para te auxiliar e te proteger e te fortalecer no mercado. E assim, ouvindo isso tudo que você está falando, mas quais assim são as atitudes simples que evitam problemas grandes no futuro para o empresário que está nos assistindo? Quais são as atitudes simples que você não segue por aqui e tudo? Comprar bem, pagar bem, respeitar, seguir as regras do seu país, honrar os seus compromissos, ter sempre a abertura para o diálogo. Nunca você é o dono da razão, sempre vai ter alguém te explicando ou sabendo um pouco mais do que você. Então ter a experiência de sentar e ouvir e ter a maturidade de saber decidir na hora certa, não simplesmente por impulso. O empresário, ele não age por impulso. Ele ouve aqui, ele vai para casa, ele dorme, ele acorda, pensa naquele problema para depois ele dar uma resposta. O sim mal dado é melhor do que o não bem dado. E assim, Gil, como que funciona o processo, né, de abertura e regularização de uma empresa de forma simples? Hoje é fácil, né? Hoje você tendo um Gov, né, .gov, você tendo um certificado digital, a gente faz o resto para você. É só você chegar lá, ó, tem um .gov, eu tenho um certificado digital, minha documentação está aqui, o nicho de negócio que eu quero é esse, e aí nós cuidamos de tudo para você. Isso aí não tem problema. Em alguns casos a gente consegue até em 24 horas deixar a sua empresa já aberta, tudo pronta para você já ir buscar o seu crédito, você já emitir suas notas, você já fazer suas vendas. Muito bom. Assim, Gil, com todo esse conhecimento, você já pode falar de alguma empresa que você viu que estava lá no chão mesmo e com toda a assessoria que pela sua mão passou e hoje ela está... Já teve alguma história assim, alguma coisa assim? Teve, mas eu preferia não falar o nome da empresa, né? Né? Nós tivemos um empresário que ele teve um problema familiar muito grave e aí teve a divisão né, se separaram e aí, enfim, ele ficou, quer dizer, ela entrou com o pé, ele entrou com o bumbum, né? E aí, você sabe como que é. E aí ele ficou sem nada. E ele nos procurou num momento que ele estava muito fraco financeiramente, fraco emocionalmente. O mercado tinha se fechado completamente para ele. Só que nós vimos nele o potencial e começamos a trazer clientes para ele e mostrar para ele que ele era capaz de reagir. E a primeira coisa que nós fizemos foi desvincular ele da questão familiar, que é uma das coisas que mais atrapalha quando tem a separação de um casal. E aí vem a gente desvinculamos isso, criamos uma nova empresa para ele com o mesmo formato, né, com a estrutura bem parecida. Certo. E aí ele foi crescendo, hoje é um dos principais clientes nossos, que hoje dá um lucro bacana para a gente. Muito bom, muito bom. E assim, qual conselho você daria para quem quer começar a empreender ainda nesse ano de 2025? Ou que pretende,
tem um projeto para 2026, ou ainda está com medo, com certeza bate essa dúvida, né? A gente que está todos os dias aí, tete a tete com o pessoal, né, trabalhando com reciclagem, trabalhando com o pessoal da carroça, pessoal que quer grandes, médios, pequeno, mas que conselho você daria? Quero que você olhe para aquela câmera ali e que conselho você daria e dá para quem está assistindo aí, que quer começar hoje, qual a chave? Tem um ditado que minha avó falava para mim: nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você quer começar hoje, comece. Esqueça os comentários, esqueça as críticas, esqueça os hates, né? Que agora o nome agora é haters. Então esqueçam esse povo e siga o seu caminho, o seu destino. Porque o caminho ele é longo, ele é duro, mas ele vai chegar no lugar que você planejou. Então, que for esse ano, que comece esse ano. Que for ano que vem, que comece ano que vem. Mas você precisa começar. Não tenha medo. Agora, sempre não esqueça. Procure estar sempre do lado de gente boas, gente decente, gente competente para votar no seu lado. Porque senão, a hora que você começa a andar, aquelas pessoas que não querem seu sucesso, começam a te puxar para baixo. Então, esse é o conselho que eu dou. Continue a sua caminhada. Se você tiver que ir sozinho, vá, mas não pare. Muito bom. Hoje muito bom. ou amanhã, a hora que você quiser. A decisão é sua. Se você quer começar hoje, tem total apoio da K2 Assessoria. Muito bom. Gil, eu estava vendo as redes sociais de vocês e aonde os empresários eles podem procurar vocês nas redes sociais? Qual ali? Nós começamos essa questão de rede social agora, porque a gente fazia tudo e ficávamos no anonimato, né? Uhum. Então nós tivemos uma conversa, me elegeram como o rapaz para falar, né? Um rapaz de 56 anos, depois de já maduro, né? E aí me elegeram para ser esse comunicador direto com vocês, que a gente tem um pouco de experiência, né? Então nós começamos de todas as redes sociais. Nós temos o Kawaii, nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos Facebook, nós temos o YouTube, nós temos acho que eu falei todos, né? Facebook, Instagram, eu falei todos. Né? Se surgir mais algum, nós vamos colocar também. Estamos tentando colocar vídeos diários para vocês. Muito bom. Tentando trazer vocês para perto da gente. Falando sobre os vídeos diários, eu vejo que você posta um vídeo todo dia falando de uma situação. Você já teve algum feedback ali nas postagens das empresas, alguma coisa assim? Já tem os parceiros, os que querem ser parceiro, tem aqueles que pretendem ser parceiro. Não, eu falo assim, dúvidas. Alguém já te procurou com dúvidas ali? Já teve dúvida igual essa que você perguntou, essa aí de como que eu faço para começar, quando é que eu devo começar. E você tem que começar onde você quiser, respondo. E como que eu faço? Os contratos chegam para a gente, sempre eu repito, numa empresa tem que ter um corpo de advogados, você tem que ter uma proteção ali, acadêmicos, juristas, realmente que possam te defender no que você precisar. Se você não tem dentro da sua empresa, tem um escritório igual a K2 que nós temos isso. Você manda para a gente, a demanda a gente resolve logo. Semana passada, não sei me lembro, um cliente nosso nos ligou pedindo uma certidão negativa e que ele tinha esquecido alguma coisa, enfim, não conseguiria participar da licitação. E você sabe, se não tiver uma licitação, se você não tiver com a documentação em dia, você não participa, você está fora. E nós tínhamos pouco tempo para resolver isso. E nós resolvemos, falamos, vamos resolver, e resolvemos eles num tempo assim, muito rápido, muito rápido. Muito bom. Gil, ouvindo ali nos bastidores, eu quero te perguntar aqui, né, de frente às câmeras, além da K2 Assessoria, existe uma outra estratégia que a K2 tem para oferecer para alguém, para os nossos colaboradores? Até limpar a garganta, me permita. Nós temos um banco, hoje o K2 Banco, que é uma instituição dentro da K2 Assessoria, ou assessoria dentro do K2 Bank. É um embrião que já se formou, né? Que está crescendo e já está aí, monstro, gigante, nesse mercado tão competitivo que é o mercado financeiro. E aproveito para convidar você para ser nosso cliente. Venha ser o cliente do K2 Bank, que é um banco que tem uma rentabilidade boa, tem uma estrutura boa, e tenho certeza, vocês vão gostar do K-Bank. Vamos falar muito de
do K2 Bank, viu? Pode Então, ter espera aí. certeza. Além de vocês serem uma K2, a K2 Assessoria Jurídica, vocês têm um banco também, que é o K2 Bank. Sim, sim. Muito bom. O K2 Bank é o nosso banco. Tá vendo, pessoal? Aí, ó. Quer um banco? K2 Bank, hein? E como que tá sendo a procura? Já... vamos entrar nesse assunto também, já que o pessoal, isso aí tá crescendo. Eu preferia deixar para o pessoal de lá, mas eu vou só vou explanar alguma coisa aqui. Estamos sendo convidados por alguns empresários, a gente já foi, né, inclusive empresários que nós já assessoramos para eles, já começaram a ser nossos parceiros, nossos clientes. Muito bom. Então, é como eu falei, estamos iniciando essa nova jornada da K2. Mas pode ter certeza que como assessoria vai ser sucesso. Que bom. E assim, eu não te perguntei no início, mas eu vou te perguntar agora. Quanto tempo de experiência já trabalhando com os empreendedores? Já são bastante tempo, né? Eu estou nessa lida aí na K2, você tem ideia, 2000... Eu não lembro bem, só a minha amizade com o presidente da K2 já são 28 anos. Logo depois que nós nos tornamos amigos, a gente começou a trabalhar juntos, né? Então já tem um pouco de experiência aí dentro da K2, já uma longa estrada junto da K2. Então, precisar quanto tempo exato eu não tenho agora de cabeça, porque tem bastante tempo. Mas é uma história então junto. Muito bonita, muito sincera, muito verdadeira. É um homem que eu respeito muito da história dele e sei a luta que ele teve para chegar até aqui. Muito bom. Tem algumas perguntinhas aqui, a gente já está chegando ao final desse episódio, né? Mas eu tenho algumas perguntinhas aqui que o pessoal está me pedindo para perguntar para você. Como vai funcionar a apuração total dos impostos a partir de 2033? Nós queremos saber se vai começar em 2026, depois se vai ter essa reforma, porque já estão falando que não vai ter, não foi aprovado, não sei o quê, queria começar com 1%, já estão tendo já um burburinho aí que nós não sabemos. A verdade é essa, só vamos saber a partir de 2026. 2033, então, meu amigo, muita água a passar por debaixo da ponte. Eu só te aconselho uma coisa, empresário. Fique atento, se cuide, prepare, porque coisas boas podem vir e podem não vir. Vai depender da sua administração, vai depender dos seus parceiros que estão com você. Por isso eu aconselho. A K2 Assessoria vai estar junto com vocês nessa luta. Mas nós também não estamos com a orelha em pé. Que bom. A última pergunta aqui desse podcast. Quais tributos as empresas precisam acompanhar no sistema atual? O sistema atual é ICMS, ISS, IPI, né, PIS, CONFINS. Então, esses são os que tem que estar atento. A hora que tiver a reforma, vai se mudar, vai ter o CBS, vai ter IBS e vão ser alterados. Mas enquanto isso não acontece, esse ano nós temos que nos preocupar com o que nós já estamos acostumados. Não podemos tirar o foco que ainda não acabou o ano. Então, a partir do ano que vem, nós vamos vir com informações para vocês e vai ser um prazer esclarecer tudo dentro da lei para vocês. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do ReciclaCast. O podcast que conecta você mesmo, desde o início, com toda a história da reciclagem, com todas as inovações e todas as informações do mundo da reciclagem. Hoje, essa conversa com o Gil Franco, eu acredito que vai atender você, vai chegar até você, tirou todas as dúvidas, com certeza necessárias que você tem, mas não sabia como esclarecer. E hoje, nesse episódio, eu acredito que esclareceu as suas dúvidas. Mas se você ainda ficou alguma dúvida, você não entendeu, peço que vocês procurem em todas as plataformas digitais, as redes sociais, a K2 Assessoria, que você vai estar falando ali direto com o Gil Franco. E você também, que gosta desse podcast, desse ReciclaCast, que conecta você aí do mundo da reciclagem, como eu, como o Gil e como todos que já entrevistei, eu peço que você possa curtir, compartilhar, comentar, que você possa ativar o sininho, que você possa dar um like para fortalecer o nosso canal, para que a gente possa tornar a reciclagem ainda mais conhecida nacionalmente. Estou chegando ao fim,
Sou Felipe Andrade, sou apresentador desse podcast. E eu quero falar para você, se você tem vontade de vir fazer um bate-papo comigo, a gente conversar, você falar da sua empresa, pode comentar, chamar a gente no Instagram, em todas as informações, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, que a gente vai responder e vai ser um prazer receber você e ter esse bate-papo como esse de hoje, que foi sensacional. Então fica aqui o meu agradecimento para todos vocês que nos acompanharam, que Deus abençoe muito a vida de vocês e não se esqueça, a Abiri, a solução que a sua empresa, o seu depósito de reciclagem, a sua cooperativa precisa. Gil, muito obrigado de você estar aqui, de participar comigo aqui desse Recicla Cash. Eu acredito que foi muito bom e vamos ter grandes resultados aí. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a vocês da Abiri, vocês sempre muito simpáticos com a gente. E a porta da K2 Assessoria está aberta para você, pequeno empresário, para você, grande empresário, para você que está iniciando, nos procure. Vai ser um prazer recebê-los lá. E vindo com a indicação da Abiri, vai ser bem melhor, viu? É isso daí. Um abraço, até a próxima.